Quero falar com vocês sobre a arte rupestre, as manifestações estéticas e artísticas encontradas geralmente dentro de cavernas. Mas eu quero falar também sobre uma relação que não é muito óbvia para as pessoas, a relação entre arte e tecnologia. É difícil você parar para pensar que uma pintura rupestre possa estar relacionada à tecnologia, no momento em que nós sempre associamos a tecnologia com a ciência. Nós vivemos uma cultura disso. Mas existe uma relação extremamente importante sobre as formas artísticas das cavernas e o desenvolvimento tecnológico que levou a uma evolução cultural ao ser humano moderno. Então, quando nós estamos falando sobre a arte rupestre, é interessante nós percebermos que essas pinturas ou esculturas ou obras que estavam dentro das cavernas, elas são frutos de uma evolução tecnológica, criado por seres humanos que nesta época já eram evolutivamente e biologicamente idênticos ao ser humano atual. Por exemplo, os registros da caverna de Chauvet, no sul da França, são de aproximadamente 40 mil anos no passado. Neste período, o Homo sapiens era virtualmente idêntico ao Homo sapiens atual. Então, possuía a mesma inteligência. Mas ele estava desenvolvendo a cultura e a tecnologia que vão ser marcadas pela nossa civilização. Por exemplo, a tecnologia da pintura é uma tecnologia. Quem inventou a pintura? Então, nós sempre relacionamos muito a pintura às formas artísticas, mas é um processo do qual nós protegemos carros, protegemos maquinários, protegemos equipamentos, protegemos moradias. Existe todo um sistema de proteção que as pinturas fazem. E quem desenvolveu essa técnica foram esses homens nesse passado distante. E geralmente você vai parar para pensar o que é a tinta e os pincéis, eles não mudaram também nesses 40 mil anos. A tinta continua sendo produzida quando você pega algum mineral ou alguma substância orgânica, transforma em um pó muito fino, quanto mais fino melhor, e você mistura a ele algum tipo de aglutinante. Geralmente, nós vamos associar esses aglutinantes a alguma substância de origem animal. Geralmente ele é colocado como se fosse gordura animal, como se fosse gordura vegetal. Eu fiz algumas experiências, até alguns alunos fizeram algumas experiências com relação a isso, não dá muito certo. Mas existe uma substância, existe um produto de origem animal que funciona como uma excelente cola para esse pigmento que é colocado nas paredes, que é o ovo. Incrivelmente, nós pegarmos a gema de um ovo, interessante nós pegarmos apenas a gema, não a clara. A gema deste ovo, ele é uma substância bem interessante, porque ele funciona como um aglutinante, como uma cola, que misturada
ao pigmento, a um pó fino de origem mineral ou natural, ele vai grudar esse pó, esse pigmento, em alguma superfície. Então, mesmo hoje, quando nós pensamos sobre latas de tinta que são vendidas nos supermercados, nos mercados, papelarias e tintas das mais variadas funções e espécies, ela intrinsecamente é sempre a mesma coisa. Algum tipo de pó misturado a algum tipo de cola líquida que possa servir um aglutinante líquido. Quando nós falamos de uma pintura acrílica, ele é uma cola de origem plástica, acrílica, que vai prender o pó, o pigmento na parede. A tinta plástica, quer dizer, a tinta PVA, usa basicamente esta cola branca, essa cola marca Cascorês, como aglutinante. Tinta óleo, ele usa um óleo, geralmente um óleo mineral ou algum óleo vegetal, como esse aglutinante. E é possível usar então a gema do ovo para servir de cola para prender um pó na parede. Para a produção dos pincéis, é basicamente a mesma coisa desde aquele período. Você veja que é um graveto, é um pedaço de madeira, ao qual na ponta acrescenta-se cerdas de origem vegetal ou de origem animal. Se você ver alguns pincéis, mesmo nos dias de hoje, ele aparece escrito orelha de boi. Significa que as cerdas, os pelos utilizados naquela ponta daquele pincel vieram da orelha de um boi. Então, fibras, cerdas de origem animal continuam sendo usados até hoje em dia, anexados, fixados na ponta de um graveto. Então, mais do que nós pensarmos sobre a arte nesse período, eu acho muito interessante nós pensarmos sobre as tecnologias que ali fizeram, que ali apareceram por todo o período pré-histórico. E isso tem a ver também com os estudantes de arte ou mesmo do ensino médio, que estão fazendo um ensino tecnológico. Agora, uma outra questão é por que fazer uma obra artística dessa natureza? Por que entrar numa caverna escura? Por que entrar? E não eram locais de fácil acesso. Eram geralmente os pontos mais inacessíveis de cavernas muito escuras e compridas. Em alguns pontos que realmente não eram nem utilizado de moradia, que isso ninguém era, podemos dizer assim, idiota o suficiente para morar numa caverna, por todas as dificuldades que existem de sobreviver num lugar desse. Mas também não era utilizado como abrigo momentâneo por caçadores, ainda que muitas vezes as partes mais próximas ao ar livre pudessem ser usadas como abrigos. As pinturas eram feitas em pontos bem inacessíveis. E não eram qualquer caverna, existiam algumas características. Existem alguns estudos hoje que buscam relacionar algumas posições geográficas ou algumas outras posições da abertura da caverna, da sua disposição. Então, por que eles faziam isso? Qual era
o objetivo desses povos em produzir esse tipo de pintura. Se não era onde eles moravam, não faz nenhum sentido a ideia de que fosse para embelezar ou melhorar esses ambientes. Deveria ter alguma outra relação. Rapidamente, nos estudos antigos, começou a se relacionar então com uma possibilidade de rituais de cunho xamanístico, de cunho das civilizações, das religiões animistas, com a crença de que se pudesse de alguma forma capturar a, a forma, a representação, a aparência do animal, também nesse sentido, talvez fosse possível você capturar o próprio animal, considerando que eram caçadores-coletores e a necessidade que eles possuíam de alimentos geralmente de origem da caça. Então, por muitos anos foi aceito que eram rituais voltados para a caça. Porém, as escavações nesses locais começaram a mostrar algo muito complicado para esta hipótese, porque simplesmente os animais que eram encontrados para alimentação próximas a essas cavernas não eram dos animais representados nas cavernas. Então, por exemplo, o pessoal tinha uma alimentação muito mais próxima a pequenos animais, como aves, ou coelhos, lebres, do que grandes bisões, como é o que eu estou desenhando aqui nesse momento. Então, se não era feito para alimentação, por que eles tinham então a necessidade de representar esses animais e principalmente por que eles precisavam ser tão perfeitamente pintados, porque são maravilhosamente pintados essas figuras. A grande, talvez a grande resposta é que existem ainda muitas dúvidas, mas também existe uma relação que começa a ser feita do próprio entendimento dessas religiões antigas. Provavelmente, sim, eram manifestações de ordem religiosa. Eventualmente, como muitos povos que praticam uma religião mais voltada para a natureza, ou podemos dizer assim, as religiões hoje chamadas de xamânicas, o xamanismo, em que existe uma crença muito forte no papel dos antepassados e nas figuras mitológicas ou figuras sobrenaturais, espíritos guias das populações. Então poderia ser uma relação muito forte com essa crença de que os animais representariam espíritos guias, relacionado também aos antepassados. E a própria ideia da caverna como um simbolismo do reino dos mortos, da entrada para as profundezas para o reino dos mortos, aonde através de rituais apareceriam essas figuras, esses espíritos guias na forma de animais. Existem muitos povos hoje em dia que possuem essa relação xamânica ainda, principalmente os povos e as religiões do Novo Mundo.
ainda possui, mas também em muitos lugares da Ásia e da África. Ah, também existem outras possibilidades, uma que eu gosto bastante é o entendimento que essas figuras também poderiam estar relacionadas à identificação das tribos. A ideia de que cada animal pudesse representar, ser um ícone, o nome que a própria tribo, aquele próprio povo poderia ter. E isso também ajudaria você a explicar por que não eram animais do qual eles se alimentavam. Porque se você quer se identificar com alguma coisa, você busca se identificar com algum animal poderoso, tá? Mostrando que a sua tribo, que o seu povo possui características de alguns desses animais. Eu vejo muito um reflexo até hoje em dia, ah, por exemplo, em times de futebol. Incrivelmente, você percebe muitos times de futebol e até de futebol americano, isso até é mais claro no futebol americano, em que você tem a identificação com alguns animais. Então, como o Detroit Lions, os Leões de Detroit, as Águias da Filadélfia, as Panteras da Carolina e por aí vai. Mesmo a ideia de alguns mascotes dos times de futebol, associação, o futebol soccer ao qual nós estamos acostumados, muitos nós podemos ver que os mascotes também são associados muitas vezes a animais que possuem alguma característica que deseja ser realçada, deseja ser colocada pelas pessoas. Ou, por alguma maneira ou de outra, ficaram associados aos times de futebol. Então, o Florianópolis, o Havaí, o Leão da Ilha, você tem a Raposa ligada ao Cruzeiro, ou então o Urubu com o Flamengo, o Porco com o Palmeiras. Então, por vários motivos, existem associações com animais, com times de futebol. Recentemente também existem alguns estudos que começam a relacionar essas figuras das paredes, das cavernas, muitas vezes com relações astronômicas. Nós não sabemos, por exemplo, como é que as pessoas identificavam as constelações no passado. Então, existem alguns estudiosos que começaram a fazer algumas relações que, assim como as constelações nossas podem receber nomes como o Cão Maior, a questão do caranguejo, que isso é a constelação de Câncer, a constelação do Leão, constelação de Capricórnio, que seria uma cabra, o Áries, que seriam formas ligadas caprinas. Então, Escorpião, constelações. Então, poderia ser, por exemplo, a identificação desses povos com constelações. E aí, eventos rituais de quando essas constelações aparecessem no firmamento durante o ano poderiam estar relacionados a essas pinturas. De qualquer forma, nós temos então muitas explicações possíveis e talvez nenhuma delas esteja correta ou todas elas de alguma forma possam também ser corretas. Poderiam ser rituais ligados à alimentação, podem ser rituais xamânicos ligados à cura, podem ser rituais de unidade dessas tribos, mas de qualquer forma existe aqui uma ideia que é muito poderosa.
você começa a associar uma imagem, por exemplo, a imagem de um bisão, de um cavalo, de um rinoceronte, e muitas dessas imagens foram encontradas. Você começa a associar essas imagens a uma ideia. Vejam que esse é um desenvolvimento simbólico extremamente importante para a nossa ideia atual de mundo. A ideia de que eu posso criar uma figura, pintar esta figura numa parede e, a partir dela, a partir dessa figura que foi pintada, criar uma nova relação, criar um conceito, passar para as pessoas conceitos a partir de imagens. E isso também é uma forma de tecnologia. Você conseguir transmitir conceitos, mesmo que não possam ser entendidos no dia de hoje, mas que nós possamos transmitir esses conceitos através das imagens. Também nesse período, para poder fazer isso, tiveram que criar o próprio conceito de pintura. Então, vejam que uma pintura numa parede de caverna não é tão simples assim. É algo extremamente fascinante. Não só entender a pintura na sua própria beleza intrínseca, quanto entender tudo o que ela representa para o desenvolvimento humano. É muito interessante, é desafiador e é muito gratificante poder buscar entender todos esses processos. Por enquanto é só. Vamos escrever aqui uma pequena assinatura e muito obrigado.